Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que nós estamos nessa manhã nos reunindo para realizar mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender mais da palavra de Deus e vamos descobrir mais sobre o que o apóstolo, o servo do Senhor, Tiago escreveu para nossas vidas. E que nós possamos nos despertar mais para entendermos qual é o plano de Deus e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, como os filhos dele e servos deles que somos. Então, hoje, como nós estamos estudando Tiago, que tem o título Tiago, a fé em ação, e o tema que foi debatido a semana passada foi sobre o que devemos valorizar. Sabemos que cada um de nós gostamos de valorizar algumas coisas, né? Muitos valorizam família, muitos valorizam casa, muitos valorizam o trabalho, muitos valorizam o transporte que tem, o carro que tem. Outros valorizam a casa que tem, vivem em função da casa que tem. Então, o que é que para nós realmente nós devemos valorizar? E nós sabemos que no que foi debatido a semana passada, foi falado sobre o sofrimento que o cristão enfrenta. E quando nós estamos vivendo numa era em que muitas igrejas pregam que o cristão não deve sofrer, não deve passar por tribulação, não deve passar por luta, nós sabemos que todos os crentes que são em Cristo devem e podem padecer por dificuldade na área espiritual e na área material a gente enfrenta. Então nós sabemos que o que nós realmente devemos valorizar na nossa vida. Que o Senhor nos direcione nessa manhã e nós vamos iniciar orando, buscando a presença de Deus nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo que fala aos nossos corações, ele venha falar para nós e venha nos direcionar segundo a sua infinita graça e misericórdia. E depois o diácono Adeval vai cantar o hino do cantor cristão. E em seguida nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Quero dizer a você que está chegando, que é um prazer ter você conosco. E as demais que ainda hão de chegar, nossos irmãos e irmãs na fé, que ainda hão de chegar, nós queremos dizer a todos vocês que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça cada dia mais. Não desanime. Estamos vivendo momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos difíceis, eu e você temos que saber que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de você, que tem dado saúde, tem dado vitória, tem dado resposta, tem feito milagres no nosso lar, porque muitas vezes a gente pensa assim que certas enfermidades nos chegou na nossa casa, a doença que está assolando aí por causa do livramento de Deus, mas muitos chegaram, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo pastores, mesmo sendo líder, mesmo sendo cantores, que ainda hoje um cantor, ele mandou uma mensagem à equipe dele, não ele, que ele está internado, mas ele teve Covid e agora ele voltou de novo por causa do problema do Covid para o hospital. Então assim, devemos estar intercedendo uns pelos outros para que cada um esteja sarado, curado na infinita graça e misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, a mim e a você, de estar na escola bíblica dominical na presença do Todo-Poderoso. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos a Ti por essa manhã, por esse privilégio de estarmos diante do Teu altar. Tu és o Deus de infinita graça, o Deus de infinita misericórdia, o Deus de poder. Glória a Deus. Vai agora Glória buscando cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Amém, Jesus. Que estão em casa. Vai despertando, Senhor, Desperta para as junto tuas conosco cultuar. Não assistir, mas sim cultuar, adorar o teu nome
bendizer o teu nome Amém, santo, Jesus. Abençoe a escola agradecer a bíblica tua dominical. fidelidade, a tua Toma a graça, frente de cada um, o Senhor. teu poder sobre a vida Glória a de Deus. cada um de Desperta nós, teus filhos, e assim tuas nós filhas, possamos buscar o nossas teu vidas nome, para fazer a tua engrandecendo a ti e te exaltando, Glória a Deus. e dizendo quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus, quantos milagres ele tem operado em nossas vidas. Meu Deus, Aleluia. resta-nos a nossa gratidão, a gratidão de descobrirmos qual é a nossa parte, a nossa contribuição no teu reino. Quais os desígnios que tu tem para a vida de cada um de nós. Então, nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor, sabendo que nós somos, como disse lá Aleluia. em Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade Exclusiva. particular, exclusiva de Deus, para cumprir os desígnios de Deus aqui na terra. E nós somos nação santa, nós somos sacerdotes real. Glória Então, a Senhor, Deus. nós queremos estar diante de Ti, diante da Tua Aleluia. presença. O sacerdote, Senhor, ele tinha intimidade contigo e vivia diante do Teu altar, te buscando a todo momento. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada a Ti, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã e apresentamos a nossa EBD. Amém. Meu Deus, que nós possamos nos dedicar mais e que seja o melhor para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos por tudo. Pai, nós te bendizemos pelo Teu amor, pela Glória Tua a graça Deus. redentora. Glória a Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, amém? Bendito seja o nome do nosso Senhor. Na Amém. verdade, a nossa lição é a lição 4, provação e tentação, né? Mas a diaconisa Teresa pediu para a gente dar uma reflexão sobre o que é valor para Deus. O que é valor para Deus? Sobre a lição 3, né? Que fala o que devemos valorizar. Então a gente vai falar um pouco nesse segundo ponto, o que é valor para Deus, e depois nós vamos iniciar a lição 4, que fala sobre provação e tentação. Amém, irmãos? Que vocês convidem cada um, né, irmãos, para participar da Escola Bíblica Dominical. Passar uma para a outra e dizer: amanhã temos Escola Bíblica Dominical. Vamos, irmãos, vamos adorar a Deus, né? Como a pastora disse, não vamos assistir, vamos cultuar ao nosso Deus. Amém. Né? Porque, na verdade, nós servimos ao Deus. Né? Nós não estamos naquela turma que seguia Jesus. Nós estamos naquela turma que servia a Jesus. Né? Porque seguir é uma coisa e servir é outra. Completamente diferente. Então, nós somos servos. Né? Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus, adorar o nosso Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 306 do nosso cantor cristão nessa manhã. Hino de número 306 do nosso cantor cristão. O caminho da cruz. Amém? Abra Amém. seu cantor cristão e vamos louvar o nosso Deus, irmão. Você em casa, com sua família, né? Você pode convidar um vizinho para assistir, para cultuar a Deus, né? Se o vizinho não é crente, com certeza ele pode assistir ou cultuar, dependendo do coração dele, ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus que livrou aqueles 3 homens, aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, nomes que foram colocados pelo rei, né? Ali na Babilônia. Mas os nomes dele eram Ananias, né? Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes eram nomes judaicos, né? Eram nomes deles legítimos e foram trocados por Sadraque, Mesaque e Abdenego, os nomes babilônicos que eram oferecidos a deuses babilônicos. Mas Deus livrou eles da fornalha de fogo ardente. E nós estamos aqui, né? Servindo ao nosso Deus, adorando nosso Deus, e Deus está nos livrando também dessa pandemia, dessas peste perniciosa
que está assolando em toda parte da terra. E nós sempre, desde o início que começou essa pandemia, nós sempre dizemos: a terra está ferida, né? A terra está doente, né? E nós temos que ter cuidado, né? Nós temos que vigiar. Nós temos que estar sempre debaixo da graça de Deus, sempre dependendo do Deus vivo que nós servimos. Você depende de Deus, eu dependo de Deus, né? Com muita certeza eu digo isso. Eu dependo de Deus, nós dependemos de Deus. Amém? Vamos cantar o caminho da cruz. Amém? Cante com todo o seu coração, com toda a sua fé e com toda a sua força. Amém? Amém. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus, né, irmãos? Porque através daquela cruz do Calvário, aonde o Filho de Deus, Jesus Cristo, derramou seu sangue carmesim, seu sangue santo, puro, né? Derramado naquela cruz do Calvário, para fazer que você esteja aí adorando a Ele, que nós estamos aqui adorando a Ele, servindo a Ele, né? Caminhando na presença do nosso Deus. Foi aquela cruz que Jesus foi ali, né? Maltratado, né, irmãos? Espancado, né? Deu a sua vida por nós, para que cada um de nós estejamos falando do nome dele, anunciando Jesus Cristo Salvador. E é por isso que nós estamos aqui, porque Jesus, ele deu sua vida por nós. Amém? O que é valor para Deus, né, irmãos? O que é valor para Deus? Aí a gente vê aqui, né? Há um motivo significante. Essa é a lição 3, o término, né? Na página 18. No segundo ponto. Né? No segundo ponto da lição 3. O que devemos valorizar. O que devemos valorizar. Então, na página da lição 3, na página 18, segundo ponto, o que é valor para Deus. A gente vai terminar esse pedaço e vamos iniciar a lição 4. Aí o escritor diz assim: há um motivo significante para nós orgulharmos e para saber o que precisamos olhar para nós do mesmo modo como Deus o faz. Jesus, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Está lá em Mateus 5:3.
Feliz é aquele que compreende corretamente a sua condição diante de Deus, pois ele não se agrada da soberba, mas da humildade. Da humildade. A melhor maneira de investir no que realmente tem valor é enxergar nossa insignificância e incapacidade de cumprir as exigências de Deus, sem pretender requerer qualquer tipo de direito. Então, irmãos, eu posso dizer que eu me orgulho de ser um servo de Deus. Eu falo com maior prazer, com a maior consciência, que eu sou um servo de Deus, porque o nosso Deus, o Criador do céu, da terra, do universo, do mar, da natureza, do homem e da mulher, Ele é dono de tudo. Foi Ele que fez. Ele enviou seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer por você e por mim. E através de Jesus eu fui salvo, nós fomos salvos, vocês foram salvos. E eu, com muita certeza, me orgulho de ser um servo de Deus. Eu não me envergonho de dizer isso a ninguém. Eu sou um servo de Deus, né? Ele paga um preço ali naquele monte, ali naquela cruz, para nos salvar, né? Não sei se a pastora tem algo. Quando o autor da palavra bem-aventurado, que quer dizer feliz, é quem é humilde de espírito. A humildade de espírito faz parte da condição do reino de Deus. Um exemplo maior que nós temos é do próprio Jesus Cristo. Ele foi mais humilde do que nós podemos pensar. E quando a gente pensa nessa forma de humildade, nós pensamos na nossa incapacidade de cumprir realmente os desígnios de Deus para a nossa vida, porque Deus requer de cada um de nós alguma coisa. Ele quer de você uma coisa, Ele quer de mim algo, do diácono Adeval, Ele quer algo de cada um de nós. O que Ele cobra de cada um de nós é diferente. Claro que a diversidade de dons são vários, mas também, vamos dizer, eu quero dar um exemplo, né? O chamado para missões de um vai ser missionário, outro vai ser pastor, outro vai ser obreiro. Cada um vai ser chamado para uma obra. Mas é necessário que tenha o quê? Humildade. O que é essa humildade, irmãos? Não é que vai chegar diante daqueles que são humildes e vai dizer, olha, eu também não tenho dinheiro, eu também não tenho moradia, eu não tenho casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, não é isso não. É ser humilde mesmo, ter isso dentro do coração, de generosidade. Então, nós temos que compreender qual é o nosso direito diante de Deus, porque tem aí igreja que prega que você tem direito e vá lá diante de Deus e diga, Deus, eu quero um carro zero. Deus, eu exijo uma casa nova. Deus, eu exijo uma fazenda. Eu exijo uma casa de praia. Irmãos, essas bênçãos seguem a gente a partir do momento que a gente é humilde de coração e procura ouvir o que Deus tem para fazer na nossa vida. Quando a gente é humilde de coração, a gente aprende a primeira coisa, é perdoar e amar. Sem perdão e sem amor, nós não estamos exercendo essa humildade. Sem perdão. É como eu disse um dia, eu cheguei numa casa junto com a Helena, nós fomos pregar o evangelho ali naquela casa, o homem molhou a toalha para dar uma pisa em mim de toalha molhada. Toda quinta-feira eu ia ali para fazer o evangelismo. Toda quinta-feira que a gente estava dando discipulado nos lares. E a pessoa se preparou desse jeito. Quando nós chegamos, que quando fizemos o ciclo da oração, que já tinha passado o horário do estudo e já estava fazendo o ciclo da oração, ele pegou a toalha e começou a bater na gente. Na outra quinta-feira, a mulher disse, misericórdia, meu Deus, estou com vergonha da pastora vir aqui em casa. Ela não veio mais, não. A gente bateu de novo na porta. E, assim, muitas vezes, falta de sabedoria da própria mulher. Ela ia dormir cansada, trabalhava de manhã cedo,
tudo. Aí ela, descansando, mandava ele abrir a porta. Quando ele abriu a porta, quem estava na porta, irmã? Quem era que estava batendo na porta dele? Eu e a irmã Helena, nós estávamos na porta dele mais uma vez, perguntando se a esposa dele estava, que nós estávamos ali para dar o estudo. E isso não deixou a gente desvanecer. Então não é porque nós temos dificuldade, nós temos problemas de ordem materiais que vai fazer com que a gente desista do outro. Então a gente vai continuar fazendo a obra de Deus. Então, como é que nós vamos ter orgulho nessa vida? O nosso orgulho o orgulho não é esse orgulho de eu tenho casa, eu tenho um carro, eu não falo com você. Não é isso não, irmão. O nosso orgulho é espiritual. Saber que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Saber que quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu vou estar junto. Se eu já tiver dormido, já tiver lá na sepultura, o meu corpo vai ficar, mas o espírito vai subir à presença de Deus. Então eu tenho esse orgulho porque eu fui chamada, preparada, amassada, passada por tanta prova que vocês não imaginam não. Se você pensar no tanto que eu passei para estar ali dentro daquela igreja, mandada embora, disciplinada sem fazer nada, passava 3, 4 meses disciplinada, sem dirigir culto, sem fazer nada, mas eu estava ali, porque eu quero servir a Deus. O pastor presidente chegou para mim e disse assim, olha, eu sei que a irmã tudo iniciou na sua casa, vá-se embora para outra igreja, pode ir, eu estou lhe liberando. Eu disse, eu sento no último banco, eu não estou por causa de cargo, eu não estou por causa disso não, eu estou porque eu amo ao Senhor e eu amo este trabalho. Porque esse trabalho nasceu dentro da minha casa. E eu vou permanecer. O Senhor faça o que o Senhor quiser comigo. Mas diga uma coisa. Proibir de entrar na igreja, o Senhor não vai me proibir de entrar na igreja, não. Eu vou sentar no último banco. Para ninguém se sentir mal comigo, eu sento no último banco. Mas eu vou para adorar ao Senhor. Eu não vou para servir a ninguém. A ninguém. Eu sei a batalha espiritual que foi travada ali na igreja. Eu sei que eu passei. Mas eu estava ali pronta para fazer a vontade de Deus. Eu não parei o evangelismo. Não parei. Eu trabalhava para Deus. Eu fazia as visitas. Fazia tudo que eu podia fazer que me era permitido, né? Porque eu estava debaixo da liderança. Então a gente tem que saber de uma coisa, irmãos. Nós estamos para fazer a vontade de Deus. Então, eu me orgulho porque eu tenho o nome no livro da vida. Amém. O Senhor disse, não foi vós que me escolhesse, mas eu antes escolhi a vós para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, você que está na nossa escola bíblica dominical nessa manhã, saiba de uma coisa. O Senhor não te escolheu para ser o crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. O Senhor te chamou para pregar as boas novas aonde você estiver. Não importa o nome do bairro. Não importa o lugar onde você estiver. Pregue o evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Então, o meu orgulho é que eu tenho Jesus. E eu posso falar de Jesus. Onde é que eu posso falar de Jesus? Primeiramente para a minha família. Ainda essa semana, terça-feira, eu estava pregando Jesus para o meu filho. Meu filho está afastado. Mas ele tem as dúvidas dele. Eu aproveito as dúvidas e evangelho nele. É assim, irmãos, que a gente faz. Então a gente aproveita as oportunidades da vida e prega o evangelho. E Paulo diz em Romanos 5, né, capítulo 5, verso 1, ele diz assim, justificado mediante pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo, do seu Filho amado, né? Então somos justificados por Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele usa a palavra se gloriar. Muitas vezes tem pessoas que não gostam dessa palavra. Olha, aquela pessoa está se gloriando.
É como se estivesse se exaltando. Mas, para melhorar a situação, Tiago, o servo do Senhor, disse: se orgulhe, tenha orgulho. Em servir ao Senhor. Tenha orgulho em trabalhar na obra do Senhor. Fazer a obra de Deus. Não é ter orgulho, eu não vou falar com fulano porque fulano não fala comigo. Eu vou sair da igreja porque a igreja... Não. Tenha orgulho de ser servo do Senhor. Como o apóstolo e o servo do Senhor, Tiago, tinha orgulho de fazer as coisas para o Senhor. Um diz o seguinte: se glorie. E o outro disse: tenha orgulho, olha, eu sou de Jesus. E você também pode ser de Jesus. Jesus não só veio para mim, não. Jesus veio para os seus. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar motivos para nós termos orgulho e ainda sermos alegres. Não tem muito crente triste por aí, viu? Tem muito crente de cara fechada, parece que serve a Deus amarrado, fechado. O crente tem que ser alegre, tem que ser espontâneo, tem que ser feliz. Luta. Eu tenho dentro de casa, eu tenho na rua, eu tenho em todo lugar, no meu trabalho, onde eu estiver. Mas eu tenho Jesus que me traz a paz. Jesus me traz a paz, então eu tenho que ter essa alegria de saber que Cristo em mim, Ele traz alegria. Ele traz o renovo. Ele traz a esperança de dias melhores na minha vida. Ainda que tenha enfermidade de muita gente, que a gente sabe que tem pessoas que estão na fé, como a pastora Ludmila está lutando com câncer, mas está na fé, dizendo: eu vou vencer. E pregando o evangelho e viajando, e não parou, não. Tem gente que, porque sabe que está com a doença, já vai morrendo. Quando sabe que está com a doença. Fica em casa. Nós temos que nos erguer e dizer assim: eu tenho orgulho de ser de Jesus. Com doença ou sem doença. Com enfermidade para a morte ou com enfermidade para viver os dias aqui na terra. Porque tem enfermidade, irmão, que a gente toma. Vamos dizer uma coisa. Tem pessoas que tomam remédio controlado. Controlado não só é remédio da tarja preta, não. Remédio para glicose, que é a diabetes. Toma remédio todo dia para controlar a taxa de açúcar. Aí vamos lá. Toma remédio para pressão. Todo dia tem que tomar, porque senão a pressão vai lá em cima e acontece a tragédia. Então tem pessoas que tomam outros tipos de remédio e tem que estar ali, mas está servindo ao Senhor com alegria. Eu me lembro do arcebispo Paulo Garcia. Ele disse que está dormindo com a máscara, acho que agora melhorou, que está mais moderno. Era uma máscara no rosto, uma bomba de ar, de oxigênio, porque ele tinha aquela que para, eu esqueci o nome agora, fugiu, mas daquela parada respiratória, e naquela parada ele podia morrer. Mas a ciência tem os seus meios, a apneia. Ele tem a apneia, então a apneia do sono. De repente ele está dormindo e dá uma parada, o coração dá uma parada e ele para de respirar. E o aparelho funcionando, ele volta a respirar normalmente. Então todo dia ele tem que usar aquela vestimenta todinha. Tem o processo todinho. Isso há mais de 10, 15 anos, irmãos, que eu sei. Então assim, a gente sabe que todos nós, que enquanto estivermos aqui, nós vamos ter luta. Então nós temos motivo para termos orgulho e sermos o que mais? Alegres. Alegres. Vamos ver porque nós precisamos ter essa alegria. Primeira coisa, na posição em Cristo nós somos justificados. Quem nos justifica? Irmão, a primeira coisa, quando eu e você aceitamos Jesus, a palavra vem assim, carimbada, justificado. Quem nos justifica é Deus. Não tem quem tire essa justificação. Depois dessa justificação vem a santificação.
A santificação é um processo gradual. Ó, dia após dia. Hoje eu sou mais santa do que ontem. Amanhã eu serei mais santa do que hoje. E a santificação perfeita só lá na glória. Porque aqui nós somos sujeitos a pecados, nós somos sujeitos às coisas que vêm, e a gente somos sujeitos a, muitas vezes, a cair nas falhas dos erros que acontecem por aí. Então compete a nós, ó, como o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então a gente tem que estar vigiando. Então, quando nós temos Jesus, nós temos paz. Nós somos alegres e temos orgulho de que pertencer ao reino de Deus. Amém. Glória a Eu Deus. pertenço ao reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus. O diácono Adeval pertence ao Amém. reino de Deus. Glória a Deus. Porque ele creu em Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. Ele acreditou. E como ele creu, e isso foi imputado por justiça, está justificado. Amém. Glória Justificado. Então nós estamos justificados porque nós entendemos que Deus enviou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por mim e Por você. nossas vidas. Amém. Deus enviou Jesus. Glória a Deus. Glória a Agora, Deus. eu preciso crer, o diácono Adeval Com precisa certeza. crer, e você que está conosco nessa live precisa crer em Jesus, não é em outra pessoa. Não é em Pedro, não é em Tiago, não é em João. Eles apenas são aqueles que estão ensinando o caminho que chega até Jesus. Eles têm esse compromisso. E eu, e esse servo do Senhor, e você, também temos que ensinar o caminho que vai levar para onde? Para a morada eterna. Glória a Deus. Né? Aleluia. Para a morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então é a partir de Jesus que nós estamos reconciliados. Com quem? Com Deus. Deus nos reconciliou. Deus deu o seu Filho, irmãos. Sendo nós ainda pecadores, desobedientes, rebeldes, inimigos de Deus, mas Deus nos amou primeiro. E por amor, Ele enviou seu Filho. E como é que nós podemos entender isso? Só pela fé. E como é que essa fé vai chegar até mim? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem crer na palavra e quem crer nesta palavra tem Aleluia. a vida eterna. Quem crê nesta palavra aqui, olha. Nós não estamos falando outra coisa, não. Quem desobedece a palavra é rebelde. Não quer compromisso com Deus. Quer estar sentado no banco. Quer estar lá dizendo que está cultuando. Mas Deus está recebendo o seu louvor. Se você tem um valor para Deus e Deus lhe escolheu para esse valor, por que você não procura viver essa palavra? Porque você tem medo de se encontrar com aquele que tudo faz, que tudo pode e opera. Não adianta a gente ficar olhando para fulana, que era cantora, que pregava a palavra e fez isso com o marido. Não! Não adianta olhar para o padre que cuidava de uma paróquia lá da Aparecida e roubou bilhões da igreja. Pastor. Não! Não adianta você olhar para um espírita que estava para cuidar das vidas estrupou meio mundo de mulheres. Não! Você tem que olhar para Jesus. Porque nós temos exemplos também de líderes, pastores, que fazem as coisas erradas. Aí as pessoas vão, não, porque tal pastor é assim, tal pastor fez isso. Não olha para o que anda certo. Não olha, só olha para o que está errado. Só olha para aquele que não está fazendo a vontade de Deus. Então o que a palavra diz? A fé é exclusiva da palavra. Vem para que a gente possa acalmar
apaziguar o nosso coração e não olhar para os outros com indiferença, irmão. Não olhar para os outros com indiferença, não. Nós temos que saber que temos um chamado. Não importa se é para pregar dentro das invasões, dentro dos lugares mais difíceis que tem, que nós chamamos de inóspito. Não importa. Se é para pregar dentro de mansão, glória a Deus. Eu não sou chamada para pregar dentro de mansão, não. Eu gosto de estar no meio da humildade. Eu gosto de estar no meio do povo que é mais fraco financeiramente. Mas se Deus mandar eu para o meio dos que têm condições, eu vou. Porque a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para fazer a tua vontade. Eu estou pronto. Porque quando eu fui para a África, eu escutei de muita gente dizendo assim, eu lhe ajudaria se você fosse para um lugar de riqueza. Se você fosse para o Canadá. Se você fosse para a Noruega. Se você fosse para tal lugar. Só lugar de... Mas você vai para a pobreza, para a miséria. Eu não vou dar meu dinheiro para um lugar desse, não. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sem o dinheiro dessas pessoas, eu cheguei lá. Eu vou para onde Deus mandar. Sem o dinheiro deles, eu cheguei lá. Eu cheguei na África, onde Deus mandou. Então, nós temos que estar prontos para isso. Aí nós vamos para outro ponto. Nossa esperança de glória de Deus. Então, nós temos o alegre orgulho por causa do que Deus prometeu. Lembra o que foi que Deus prometeu? Poucas pessoas estão falando na promessa de Deus. A eternidade. Irmãos, Tá, que coisa melhor. quando eu aceitei Jesus, o que Glória mais a se Deus, pregava não tem era dinheiro que sobre compre. a eternidade. Você tem que saber que você está pisando aqui na terra, mas muito breve os dias vão passar. E tem uma eternidade. Olha, a eternidade é para todo Descanso sempre. eterno, paz eterna. Então, onde você quer passar a sua eternidade? Aonde? Tem 2 lugares. Céu e inferno. Você tem um poder de decisão, de decidir aqui. Não adianta você ficar procurando um lugar para decidir depois de morrer, não, porque não vai ter, não. É aqui e agora o seu poder de decidir. Ou você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vai viver com Ele, você não aceita e vai viver segundo o mundo, as normas do mundo, andando de acordo com o que o mundo dita, porque existem muitas denominações que estão bem divididas, dizendo que são ovelhas. E as ovelhas andam sem o quê? A lã. As ovelhas vivem por aí postando que estão sem lã. Estão seminuas, as ovelhas. Parece que o tempo de tosagem para elas chegou e é sempre. Sempre que você encontrar elas, elas estão sem lã. Então, irmãos, preste atenção. A palavra nos ensina. Ela nos dá orientação. E diz que tem uma eternidade. Você não se preocupa com essa eternidade, não. Você não se preocupa em passar para os seus filhos que existe uma eternidade, uma morada no céu. Ah, eu tô com medo da doença. Mas vai para todo canto, para tudo que é lugar. Fica dentro de casa. Tudo que é lugar. Ah, mas eu fico dentro de casa, irmão. Se quiser, dentro de casa a gente também pega. Como assim? Como Olha, foi que ela visita. vem uma visita, chega na sua casa e você não quer que entre, não. E a visita entra. Eu digo que já aconteceu comigo. Estava em casa e a visita chegou. E entrou. E eu disse, não, pode não. Quer entrar. E o pastor vai dizer o quê? Vai embora, é? Não. Pode dizer vai embora. Tive que receber a visita. Né?
Porque 1 minuto. Um tempão. Aí a gente diz, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí a palavra diz, lembre-se de ensinar também aos seus filhos, que tem uma eternidade para ser vivida. E eles têm que decidir, chega uma fase que eles têm que decidir se eles querem morar no céu ou se eles não querem morar no céu. Pense, criar os filhos, educar os filhos, caminhar com os filhos para a casa do Senhor. Eu sei o que é isso, porque eu eduquei o meu. E hoje eu não me sinto mais culpada não, porque ele tem o direito de escolher o que é que ele quer. Ele tem o direito de escolher. Mas eu ensinei. E ainda ensino. Quando tem oportunidade, ainda ensino. Então, nossa dignidade na onde? Nas tribulações. Então, o que Jesus disse? No mundo tereis tribulações. No mundo vocês vão ter problemas. Lutas. Qual é o crente que vive sem problema? Qual é o crente que vive sem problema? Qual é o cristão, o evangélico, o que se denomina qualquer outro nome, protestante, que vive sem problema, que não tem nenhum problema? Não importa se é classe A, classe B ou classe C. Não importa a classificação que a sociedade está dando. Não importa. Porque antes era A e B. Hoje já tem A, B, C. Se brincar já tem até a D. Mas eles estão dando uma classificação de sociedade. E a sociedade em si... Olha, vou dizer uma coisa. Se tem muito dinheiro, se preocupa. Se preocupa demais, porque tem medo de ser roubado, de ser assaltado, de perder o dinheiro. O que é que vai fazer com o dinheiro? Ficar pobre. De ficar pobre, de perder todo o dinheiro. A gente sabe que tem gente que ganhou 1 milhão, 1,5 milhão nos eventos aí e tão pobre. 1 milhão? Milhões, minha filha. E tão pobres. Milhões, ganharam milhões. E estão pobres. E agora? Olha, com 1 milhão, 100 milhões, eu sou de Jesus. Amém. Glória. Você tem que saber que com dinheiro, sem dinheiro, você é de Jesus. E quando Ele quer, Ele dá, Ele manda, Ele supre, Ele faz. E a gente apenas tem que crer. Então, o apóstolo em Romano, o apóstolo Paulo, ele diz assim: tenho alegre orgulho de passar por tribulações, pois isso faz parte do projeto de Deus para a nossa vida e nos faz crescer e perseverar. Vai perseverando que você vai vencendo. Não se preocupe com o financeiro, não. Nós não estamos aqui pregando teologia de prosperidade, não. Nós estamos aqui pregando Bíblia. A palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora. Então nós temos que decidir para onde nós queremos ir. Só existem 2 caminhos. E esse caminho não está mais sendo pregado. Ninguém quer pregar mais Apocalipse, não. Os pastores não querem pregar Apocalipse porque tem medo de perder suas ovelhas. Ovelhas que estão na fé e na palavra. Têm o prazer de ouvir Apocalipse e entender e não ter medo não. Porque eu já conheci gente que tinha medo de ler Apocalipse. Porque é a revelação de Deus através do apóstolo João na ilha de Patmos. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês, quando estiver passando por luta, por tribulação, agradeça a Deus. Aleluia, amém. Porque é nessas provações que vocês vão mostrar que realmente vocês estão servindo com pouco ou com muito. O apóstolo Paulo disse que aprendeu a viver na riqueza e na pobreza. Irmãos, eu também sei viver na riqueza e sei viver na pobreza, na escassez. Porque nós não somos ricos, não é como o diácono Adeval disse. Nós não estamos correndo atrás da ganância de dinheiro como muitos estão, não. Nós estamos correndo atrás da palavra de Deus que é viva. É essa daqui, ó, que transforma a nossa vida.
Essa daqui que é a bússola, a ferramenta que traz tudo aquilo que nós precisamos e nos ensina. É essa palavra que nós vivemos. Então, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, 3 diz: olhe, preste atenção que vocês, passando por luta, vocês vão crescer. Amém. Glória E a além de Deus. vocês crescer, vão perseverar. Não é Aleluia. chegar, pastor, vou desistir, pastora. Ah, pastora, eu vou desistir, porque a luta está muito grande. Olhe, todo cristão, ele passa por luta. Todo cristão, ele tem problema. Mas o segredo é estar nos pés do Senhor. O segredo é estar em Jesus, não é em outro lugar, não. Não é correr para um pastor que é cheio da graça, cheio do sei quê, cheio de nome, e dizer a ele que aí venceu não, só se vence pela palavra, só se vence você orando. Você precisa cavar o seu poço. Não é todo mundo que quer cavar poço não, mas é nós que temos que cavar através da oração, da busca, Glória a Deus. da presença de Deus na nossa vida. Ninguém é maior do que o outro, não, irmão. A oração é a mesma. A oração do servo de Deus. Eu entrei num ambiente, estava ali um monte de mulheres de uma determinada denominação. E eu entrei e falei com minhas ovelhas que estavam tudo lá trabalhando. Quando eu saí, elas disseram assim: meu Deus, como ela é simples. Meu Deus, pelo título de pastora que ela tem. Na nossa denominação, quem tem um título já não quer mais falar com o outro, já não quer mais. Irmãos, cadê a união? Cadê o amor? A essência de tudo é o amor. Ame. Se você ama, você faz a diferença. Amém. Se você Glória a Deus. perdoa, você faz a diferença. Glória a Deus. Porque perdão adoece. Quem não perdoa fica doente. Espiritualmente falando, fica doente. E eu conheço pessoas que têm certas doenças porque não libera perdão. Viu? E a palavra está nos advertindo hoje. Aí agora nós vamos para quem? Nós falamos sobre Paulo. Agora vem Pedro. Pedro. O apóstolo Pedro nos advertindo e nos orientando e dizendo: olhe, eu quero dizer a vocês o que é gloriar. Paulo ensinou o que era o sentido da palavra gloriar. E o apóstolo Pedro diz: orgulhar-se. Se orgulhe de ser cristão. Se orgulhe de caminhar com Cristo. Não é um orgulho que eu não vou falar mais com esse irmão porque eu sou obreira, não. Não é porque eu sou pastor que eu não vou falar mais com o diácono, não. Não é isso, não. É se orgulhar de saber que tem uma morada no céu prometida e que Jesus veio morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Sendo nós ainda inimigos de Deus, pecadores, e Jesus veio para fazer isso. Aí o apóstolo Pedro diz assim: vocês são raça eleita. Quando diz assim, esse daqui é da minha raça, né? Usa raça, mas para quem? Quando é que se usa a palavra raça? Para animais, né, irmão? Quando é uma raça de cachorro, é dálmata, é aqueles pitbull, é dizer, nós somos uma raça eleita. O que é que ele quis dizer com raça eleita? Ele diz que nós somos uma família e como família nós temos uma linhagem. De Deus. Nós temos uma linhagem. Onde vem essa linhagem, irmãos? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Essa linhagem veio de Jesus Cristo. Agora nós somos descendentes, nós somos família de Jesus Cristo. Então nós temos uma linhagem divina. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir glória nesse momento dos irmãos que estão nos ouvindo e cultuando junto conosco. Dá glória porque nossa linhagem é dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Glória a seja Deus. o nome do Senhor. Então ele diz: agora vocês são sacerdotes reais.
O que é ser sacerdote reais? Nosso acesso a Deus é a qualquer momento. Nós não estamos limitados por horário. Não tem horário mais para a gente ir à presença de Deus. Imagine, você vai à presença de Deus, vai buscar a Deus de madrugada, de manhã, À noite. de tarde, à noite. E onde você vai buscar? Em qualquer lugar onde você estiver, você Até pode dentro ir do ônibus. à presença de Deus. Em qualquer lugar, porque você é sacerdote. Antes, um sacerdote tinha que ir a um lugar específico para fazer as coisas específicas para poder adorar a Deus. Hoje não. Hoje eu e você podemos orar em qualquer lugar. Na nossa casa. Quando nós dissemos, fique em casa. Adore em casa. Ore em casa. Faça seu culto doméstico em casa. Aí você realmente viu que era desse jeito. Agora nós já estamos dizendo, olha, irmãos, já está na hora de alguns estar regressando. Os que estão em condições de regressar já podem regressar. Já foi liberado. Agora tome seu cuidado. Coloque sua máscara. O álcool em gel está lá na igreja. Já tem água na igreja? Tem, não falta não. Tem o sabonete? Tem tudo preparado, irmãos. Papel toalha tem, irmãos. Então tem tudo preparado para a gente chegar lá. E não quer dizer que lá dentro a gente vai pegar Covid não, viu? Que o Deus de livramento está lá naquele lugar. Amém, glória a Está Deus. lá, pronto para dar livramento. Então o que ele diz mais? Nós somos uma nação santa. Aleluia! Glória a Deus, é verdade, irmãzita. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, irmã Edna Martins. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor agora nos fez uma coisa, que nós somos uma nação santa. Por que nós somos uma nação santa? Porque nós somos povo separado. Ser santo quer dizer ser separado. Nós fomos separados. Agora nós não vamos mais fazer as coisas que o mundo está fazendo. Nós vamos fazer o que a Bíblia está fazendo. Que está nos ensinando. Claro que nós estamos aqui no mundo. Eu visto roupa aqui, ó. Tá aqui, que tá no mundo. Eu visto, mas eu vejo a decência da roupa. Hein? Eu vejo as coisas, então eu vou observando. Estou aqui no mundo. Não vou estar no meio das coisas que não é de Deus. Dando asa às coisas que não são de Deus. Vou procurar as coisas que são de Deus. Então, eu fui separada e fui separada com um propósito. Irmãs, não é fácil ser separada para ser uma pastora. Numa sociedade que não aceita pastora. No meio do Nordeste que não aceita pastora. No meio dos amigos que estudou com a gente, que olha pra gente assim um pouco diferente. No meio de outros amigos que formamos também que não entende. Mas não fui eu que fui lá e disse, ei Deus, chame eu para ser pastora, não. Foi assim não. Foi Deus que disse que são chamados. E depois de chamados são os escolhidos. E no meio de tudo isso eu fui uma das escolhidas. Amém, glória E eu faço igual a Jeremias, ou igual a Isaías, foi Isaías que disse, ai de mim, que habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios. É o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. A gente escuta muitas coisas, mas a gente tem que segurar e dobrar o joelho e clamar a Deus e dizer, Deus, age na vida daqueles que estão vivendo, Senhor, sem fé, sem esperança, sem saber que o dia de amanhã vai chegar para todos nós. Nós temos que saber que existe uma eternidade. E todo dia eu tenho que me lembrar dessa eternidade. Todo dia. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia eu tenho que saber. E quando eu era jovem, eu cantava assim, que eu era um jovem despertando em pleno ano 2000. Não era, nem, faltava muito tempo para chegar em 2000.
Em plena ciência momento, toda a ciência estava a vapor. Dominada por um computador. Olha que o computador ainda não estava dominando. O computador dominava muitos andares ainda. Até chegar nesse telefone que nós estamos falando. Dizia que meu mestre é um computador. Mas aqui dentro de mim só existe o Senhor. O celular não me domina. O computador não me domina. O que tem dentro das televisões hoje em dia, que antigamente a gente botava bombril, a gente batia na televisão para a imagem voltar. Hoje em dia não precisa nada disso. Ligou, você escolhe qualquer empresa aí que existe, que eu não vou dizer o nome das marcas dela, o nome que tem da programação. Mas você bota, eu quero assistir jogo, bota lá. No canal, eu quero assistir um filme, eu boto lá. Eu quero assistir uma mensagem, eu boto lá. Eu quero assistir um pregador falando, eu boto lá. Eu fico até me questionando, irmão, quem é meu pregador de referência? Quem é meu pastor de referência? Quem é meu pastor de referência? Porque meu pastor Baltazar dormiu no Senhor. Meu pastor Pedro dormiu no Senhor. Meu pastor Eloy dormiu no Senhor. E agora? Eu tenho que olhar aqueles que só querem, olha. Eu não sigo esses, não. Eu sigo outros. E ovelhas também que estão Sigo aí. outros que estão prontos na palavra. Eu tenho alguns que eu vou para a palavra junto com ele e vou lá examinar junto com ele. Ele não aceita a pastora, não. Eu não estou aí nem preocupado se ele aceita ou não. Eu estou preocupado, sabe por quê? Porque eles estão pregando a palavra. Aí eu fico com eles. Eles debatem se é certo, se não é certo, pastora. Estou nem aí, quem me colocou foi Deus. Amém. Estou preocupada com isso não, meu irmão. Quem me deu o ministério foi Deus. E ai de mim se eu não exercitar o ministério. Ai de mim se eu não cumprir. Aí ele disse, você é santo. Você é separado. Para Deus você é separado, você é santo. Depois disso, ele diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Então, você está sob os cuidados de Deus. Quem mexe com você, está mexendo com Deus. Quem fala mal de você, está falando mal daquele separado, escolhido, exclusivo de Deus. Amém. Quando paga as consequências que está no ai no ui, não se lembra o que fez. Não lembra. Mas saiba Aleluia, que quem mexe com você e quem mexe comigo está mexendo com o próprio Deus. Glória a Deus. Porque foi o próprio Deus que nos chamou. Agora fica falando mal da gente, tem tempo para falar mal da gente, Deus só não tem tempo para orar. Só não tem tempo para ir para a casa de Deus. Só não tem tempo para isso. Vá ler a palavra. Não tem tempo de ir para a igreja, não. Vai estudar a Bíblia. Quando você estudar a Bíblia, você vai descobrir erros que jamais você imaginava que existiam em você. Aleluia. Que você precisa ser trabalhado e transformado. Glória porque a Deus. isso acontece comigo todos os dias. Glória quando eu paro para ler a Glória Santa a Deus. Escritura, isso Glória a acontece Deus. comigo. Aleluia. Como é que isso não vai acontecer com você? Aí o apóstolo Paulo diz, você está sob os cuidados de Deus. Por isso que o diabo não te toca. Ele tem raiva da tua vida, porque você é escolhido por Deus e separado de Deus. O inimigo não tem poder de tocar em você, não. Ele E fica andar com na raiva. presença do Senhor. Você está servindo a Deus? Lembra de Jó? Ele foi lá. Ah, Jó, também. Mas tem sempre alguém olhando para mim e para você e dizendo, quem é fulano? Olha assim. Aí o Senhor disse para nós, através do servo dele, através de Pedro, propósito. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Deus tem um propósito. Então, através desse propósito que Deus tem, nós temos que compartilhar uns com os outros. Quais são os planos de Deus na minha e na tua vida? Deus te chamou para ser obreiro, faça parte. Faça o seu serviço. Deus te chamou para ser diácono,
Faça o seu serviço. Deus te chamou para ser professor de escola dominical. Independente se os alunos vão ou não, a Bíblia diz onde tiver 2 ou 3, o Senhor está no meio. É assim que o Senhor diz. Faça a sua parte e o Espírito Santo vai trabalhar. Diga a você que teve dia de eu querer chorar. Quando eu voltei do culto, que era o povo no privado. Quando vai abrir, quando vai abrir, quando vai abrir, quando vai abrir. Abriu a igreja e cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Tô com medo da Covid. Tô com medo da Covid. Deus está vendo tudo, meu irmão. É mentira. Sua justificativa pode até valer para mim. Isso é mentira. Mas será se vai valer para Deus? Será se Deus vai receber? Olha, irmão, eu não acredito nisso. Dizer que tá com medo da Covid é mentira. É mentira, porque se você tiver com medo da Covid, você não sai dentro de casa para nada. Você não vai para mercado, você não vai para padaria, você não vai para lotérica, você não vai para fila de banco, você não vai pegar ônibus, você não vai para trabalho, você não vai para lazer. Agora, para ir para a igreja com medo de Covid, Deus está ouvindo você. Deus conhece os seus pensamentos. As desculpa para homem tem, mas desculpa para Deus não tem, viu? Não tem. Porque eu também sou uma pessoa que toma remédio. A minha esposa toma remédio. Nós fazemos tratamento. Eu faço tratamento de neurologia. Entendeu? E dizer que não posso sair de casa, não posso pegar porque eu sou de risco. Eu vou para a igreja, eu vou trabalhar, eu vou para a praia, eu vou para o meu lazer, vou trabalhar, vou para a igreja, vou orar, saio. Não tenho medo, porque eu sei que eu sou de Deus. Isso é desculpa do homem. Agora, o que está acontecendo é que tem muitos crentes que estão fracos na fé, sem coragem de ir para a igreja. Irmão, cuidado, nós estamos vivendo os últimos tempos da nossa vida. Você estamos vivendo nossos últimos tempos da nossa vida e temos que vigiar. Eu primeiro, eu tenho que vigiar para não perder a minha salvação. Porque tem muitos que pensam que a salvação não perde, viu? Mas nós temos que estar na presença de Deus. Temos que estar na presença de Deus. Porque o ruim é se ficarmos nesse mundo, na grande tribulação. Irmão, vai ser um sofrimento terrível. Então, vamos se cuidar. Vamos vigiar para que não ficamos nesse mundo perdido. Porque Jesus está voltando e eu creio. Eu creio que Jesus está voltando. Olha, Pedro diz no versículo 9, como a pastora falou. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de programardes a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será se você está sendo essa pessoa que Pedro está falando? E no versículo 10 diz assim: vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não teis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, pela misericórdia de Deus. Irmãos, isso é um privilégio para a nossa vida. Isso é um privilégio para você e para mim, né? Deus olhou para nós. Deus nos tirou do caminho do lamaçal do pecado e colocou no caminho de santificação para nós um dia desfrutar da glória eterna. Nós não devemos se preocupar com as coisas espirituais, buscando querer ter o melhor, né? Ter o máximo. Não é tempo da gente se preocupar com as coisas materiais. É tempo da gente buscar o reino de Deus. É humilhar-se diante do Senhor mesmo. É humilhar mesmo. É orar. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O próprio Jesus disse isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então deixe que Deus lhe abençoe materialmente. Faça a sua parte. Dê em primeiro lugar a prioridade às coisas espirituais. E as materiais, irmão, Deus
ele se responsabiliza. Não é tempo da gente ser ambicioso e buscar as coisas materiais desse mundo, não. Isso não nos interessa. Deus não está preocupado com isso, não. Deus não está preocupado. Deus está preocupado em você fazer a sua parte do melhor para Ele, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso sim, né? As prosperidades da vida que muitos homens, mulheres pregam por aí, prosperidade, só prosperidade, isso não vai te levar ao céu, não. Quem vai te levar ao céu é as bênçãos espirituais de Deus. É a tua santificação diante de Deus. É a tua responsabilidade que Deus te deu que vai te levar ao céu. Se você fizer a vontade de Deus. Não é viver uma vida conformada dentro de casa, eu sou um crente e ficar dentro de casa e não fazer nada. Você tem um cargo, você tem uma responsabilidade diante de Deus. E Deus está cobrando de você isso, de mim e de você. Então, vamos levantar a nossa cabeça, vamos olhar para o céu, vamos olhar para o Senhor, irmãos. Né? Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Vamos buscar o Senhor. É tempo da gente adorar o Senhor. Deus está aí dando livramento. Né? Deus está aí nos abençoando. Né? Então vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar. Você em casa, você pode pregar o Evangelho. Da mesma forma que aqui está eu e a pastora fazendo essa live, fazendo a escola dominical, você pode pegar o seu celular, o seu computador e pregar o Evangelho também, se apresentar, falar do amor de Cristo para as pessoas. Você está fazendo isso? Ah, eu não posso sair para pregar o Evangelho por causa da pandemia. Você pode pregar na sua casa, fazendo live, ligando para um amigo, ligando para uma família, né? E fazendo uma visita. Irmãos, o nosso reino não é aqui, é na glória eterna. Nosso reino, nosso descanso espiritual é na glória eterna. Aqui é passageiro. Aqui você vive 100 anos, 80 anos, 20 anos, 40 anos. Lá na glória eternamente. E a gente não pode perder essa oportunidade que Deus nos colocou, né? A eternidade com Deus. Isso é que é maravilhoso na nossa vida. A nossa visão espiritual é essa. Não é ter uma visão material, mas é ter uma visão espiritual. Porque esse mundo que nós vivemos vai ter um término, né? Vai chegar ao fim, mas a eternidade nunca chega ao fim. Então, o que devemos se orgulhar é em fazer a vontade de Deus, é adorar a Deus, é fazer a obra de Deus, é fazer o Senhor ser feliz conosco, né? É fazer o que Jó fez, passou por tudo que passou, mas a sua fé foi firme no Senhor. Ele não abandonou o seu Deus. Então temos que ter uma fé assim como Jó, né? Temos que perseverar na luta, né? Na luta, na bonança, temos que ser perseverantes, saber viver, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, devemos saber viver na presença do nosso Deus. Então, vamos voltar ao que somos, irmão. É adorar o nosso Deus, é fazer a nossa parte, é evangelizar, pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, é fazer a nossa parte, nosso trabalho na igreja, no templo, e adorar a Deus. Hoje, nós temos uma programação diferente, né? E precisamos da presença de cada um de vocês lá, para que possamos ali, unidos, juntos, adorar, né, o nosso Deus eterno, o nosso Deus poderoso. Porque com certeza nós vamos dar um culto de ação de graça, de adoração ao nosso Deus, agradecendo a Deus pela vitória, por tudo, porque tudo isso vai passar, irmãos. Agora uma coisa eu tenho para dizer a você, tá ruim? Não tá ruim? Você está dizendo que não pode sair de casa para ir para a igreja. Vai ter coisa pior. Vai ter coisa pior. E você não vai poder nem ir para o trabalho, né? Então, vamos adorar a Deus. Vamos levantar a nossa cabeça e vamos servir ao nosso Senhor com alegria. Aí o autor diz assim, se você quer se orgulhar de algo, orgulhe da posição que Deus lhe deu. Aí eu estava me lembrando, cada um de nós, quando chegamos novo decidido, aí a gente começa ali na fé.
Eu não tive discipulado. Meu discipulado eu já disse como foi. Pegar um bocado de figura, pegar a Bíblia e montar para as crianças a história de Noé, a história de José, a história de Jacó, a história de Eva e Adão, a história eu já fui montando pela Bíblia. E as figuras da PEC, eu ali de flanelógrafo, fazendo, trabalhando já. Com 8, no máximo 15 dias eu já estava com professora do departamento infantil, lá onde eu não tinha como se decidir, levantar a mão, não tem nada disso lá não. Lá o crente é crente e acabou. Você já sou, pronto, vai lá, trabalho. Então, o Senhor disse que tinha algo para colocar em minhas mãos e colocou. Então você tem que saber o seguinte: se você é professor de departamento infantil, adolescente, junior, jovem, mulheres, você tem chamado. Então orgulhe desse lugar. Mas ninguém sabe que você paga preço, que você chora, do que você escuta no seu privado, do que você passa dentro da sua casa, da discriminação que tem, porque sua oração não é uma oração certa, mas Deus escuta, Deus responde, Deus dá vitória. Então você foi separado para viver em um departamento. Então agradeça a Deus porque Ele te chamou, não foi eu não. Eu não te chamei para nada não. Eu não tenho condições de chamar não. Se o Espírito Santo não te convencer e te converter e te trazer para trabalhar, eu não tenho condições de botar ninguém para trabalhar. Agora cada um tem que exercer seu ministério. Cada um tem que fazer a sua parte, segundo a palavra. Então, Deus te colocou em uma posição. Depois Ele te deu provisão. Provisões Ele te deu. Aí você diz, quais foram as provisões? Lembra quando você começou na fé? Que não tinha quase nem roupa para ir para a igreja. Tinha roupa que você pudesse mandar a vela aí, ela já ia para a igreja. Materialmente falando, o alimento, a escassez de Deus proveu. A sua moradia Deus mudou. Não foi você que correu atrás da bênção, não. A bênção veio atrás de você. Quando você se posicionou diante de Deus, as bênçãos chegaram. E você foi buscando. E Deus foi te colocando em lugares que você jamais imaginava. Na direção que você jamais imaginou. Ficar na direção de alguma coisa que o Senhor disse a você. Ele te chamou. E Ele quer mais de você. Se você se posicionar, mais Deus vai te colocar. Aí Ele diz mais, sabe o quê? Deus te prometeu uma herança. Tem muita gente brigando pela herança material aqui. Mas a tua herança espiritual ninguém toma. Amém, glória a Deus. Tem galardão para você. Ainda tem esse detalhe, viu? Ninguém quer pregar sobre Apocalipse e não quer falar sobre os galardões que nós ainda vamos receber lá no céu. Pelo aquilo que nós fizemos. Não é porque nós merecemos, não, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, você deve se orgulhar e valorizar as coisas que Deus valoriza. O que é que Deus valoriza para mim e para você? Então, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, vem a aprovação, vem provações e tentações. Todos nós fomos tentados. Jesus foi tentado ou não foi? Foi, Jesus foi tentado. Então, também nós vamos ser tentados. Mas nós temos que saber de uma coisa. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de mim e de você. Amém. Porque nós estamos sujeitos a Deus. Então, a palavra nos diz que o termo hebraico provar foi usado quando Deus testou Abraão. Quando Deus vai ali e chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da terra da tua família, deixa tudo que tu tem e segue. Me segue que eu vou te dizer a terra em que tu vais morar. Vai, me segue.
Abraão pega tudo ali pela fé e atrás de Deus. Atrás da promessa de Deus, Abraão seguiu. Quantos de nós, irmãos, estamos indo atrás da promessa de Deus? E quantos estão seguindo atrás de promessas e profetadas de homens? É o que mais nós estamos vendo nos nossos dias. Pessoas se usando, dizendo que é Deus e de Deus não tem nada. Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Então, Deus começa a aprimorar e trabalhar no caráter de cada uma pessoa. Também a mesma coisa somos no nosso caráter. Deus trabalha em nosso caráter. Porque nós precisamos ser moldados por Deus. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. E lembre-se que a própria mão de Deus, né? Como um vaso na mão do oleiro. O oleiro usa as mãos. A gente canta, quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faz de novo, irmã. Quando a gente está sendo quebrado por Deus, é no ai, no ui. Muitas vezes a gente pergunta por quê, e o povo de Deus no passado não podia perguntar por quê, não podia perguntar para quê. Quando eles foram lá para o cativeiro babilônico, Deus já tinha dito a eles o porquê e para quê. Quando eles saíram do Egito, Deus também lá no caminho dizia o porquê e para quê. No deserto. Lá no deserto, eles atravessando, Deus estava falando com eles. Mas eles viam Deus protegendo de dia com a nuvem. E eles viam Deus de noite com aceso lá. Uma tocha de fogo acesa no meio deles. E eles ainda foram reclamar. Eles ainda foram murmurar. Será que isso não está acontecendo nos nossos dias? Vamos orar para essa pandemia ir embora de todas as nações. Levantar um clamor para que ela não apareça mais em nenhum canto. Seja quem inventou, ela caia por terra em nome de Jesus. Então nós vemos as pessoas padecendo da enfermidade de Covid. Vemos as pessoas morrendo, que é muita gente morrendo, irmão. Quando tudo passar, nós vamos ver que foram muita gente. Eu sei que tem morrendo muita gente também de infarto. É muita notícia de pessoas morrendo de infarto. Alguém perguntar a mim, pastor, e aí? O fruto estava maduro. Porque quem passa e volta é porque Deus permitiu voltar. Mas quem passa e fica é porque Deus disse, vou guardar. É melhor guardado do que aqui, porque aqui ainda vai ter muita coisa. Então nós precisamos saber que teve servos de Deus que foram para a fornalha de fogo. E na fornalha de fogo eles não murmuraram não, eles disseram apenas assim, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se aprove Deus não querer nos livrar, nós vamos morrer. Quem não dormiu? O rei. E eles disseram ainda mais, mas a teu Deus, rei, nós não servimos. O rei não dorme de noite. Quando o rei chega lá, que vai ver, tem 4 homens, não é 3 mais não. É 4. Eita, aqui tem 4 homens. E agora, o que é que nós vamos fazer com esses 4 homens? Tem 4. E o 4º homem é parecido com quem? Diácono Nandeval, que o rei disse. Com o Filho de Deus. Com o Filho do homem. Com o Filho de Deus. Nos libertou. O Filho de Deus nos libertou. E João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente você é livre. Você não está no jugo de ninguém. Você está debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos provados e aprovados. Agora nós não podemos ficar diretamente, irmão, dizendo, Satanás está de minha outra tranca, Satanás está fazendo com isso, Satanás não dê lugar ao diabo, não.
Ele tem que correr da sua vida. Ele tem que correr da sua casa. Ele tem que correr do meio da sua parentela. Porque ele é adversário de nossas vidas. Ele não está satisfeito com a gente fazendo a vontade de Deus. Nunca ele vai estar satisfeito. Nunca. Existem provações que são nós que procuramos. Existem provações que é Deus que permite na vida da gente. Então procure ver quando você está procurando a prova. Você está dando ênfase à prova. Então veja quando Deus está ali provando. Porque sempre foi assim com o povo de Deus. Então Deus tem um propósito nessa lição. Qual é o propósito de Deus? É que você saiba fazer a diferença entre provação e tentação. Porque a tentação vem para a vida de cada um de nós. Vem, a provação vem. Mas lembre-se de uma coisa: sujeite-se a Deus. E Ele vai te libertar. Amém, minha amada? Eu não vou dizer seu nome, não. Mas Jesus vai te libertar da depressão. Ele tem poder e Ele tem autoridade. Confie e creia. Busque a Ele e gaste o seu tempo na presença dEle. Em nome de Jesus. Creia. Viu? E volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus, que Ele é o melhor caminho. Ele tira, né? Ele tira a depressão, viu? Tira a Ele é depressão. especialista em todas as áreas. Amém. Em todas as áreas. Volte para Jesus. Então, o que nós podemos ver é que nós temos que saber de uma coisa: existe provação e existe tentação. E tem agora o que? O prêmio da perseverança na provação. Pastora, que a tentação não é pecado. Sabe o que é pecado? É você ceder à tentação. Aí isso é pecado. Porque você pode ser aprovado por Deus. Deus pode mandar a prova, como mandou para Jó e outros. E você também pode vir buscar a prova. Muitas vezes a gente é aprovado por Deus, muitas vezes você é quem faz a prova na sua vida. A tentação não é pecado, mas o pecado é você ceder à tentação. Entendeu, irmãos? Então nós devemos fazer a vontade de Deus para vencer as tentações e passar pelas provas que você está sendo tentado, né? A irmãzinha está passando aí na luta, né? Irmã, depois você manda né? uma mensagem no meu message e eu falo com você no message, tá certo? A irmã está passando nessa e prova oro por aí. você, tá bom? Deus te abençoe, que Ele te cura e te liberta. Eu já passei nessa prova aí. Nessa prova eu já passei, tenho experiência. Deus me permitiu. A irmã está passando nessa prova, mas eu quero dizer para você, minha irmã, volte para Jesus. Ele é o teu remédio, né? Confie nele. Vença essa prova, vença essa luta, porque Deus, Ele é a tua cura. Deus é a tua cura. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você já foi serva do Senhor, né? Você está afastada, mas Ele está de coração aberto para te receber, né? Abra seu coração, deixe Jesus entrar na tua vida e peça a Ele a sua misericórdia na sua vida, e Ele vai te tirar dessa prova. Amém? Ele vai te curar, Ele vai te abençoar. Confie nele, confie nele, confie em Deus. Não deixe que o inimigo destrua a sua vida. Peça a Deus a ajuda dele, a misericórdia dele na tua vida. E ele vai mostrar a você que ele é Deus na tua vida. Amém? Amém. Ele é Deus na tua vida, ele te ama. Ele te ama, o inimigo quer te derrubar, o inimigo quer acabar com a tua vida. Mas Jesus quer construir a tua vida. Jesus quer te libertar. E só Ele pode te libertar. Confie em Deus, se agarre com Deus. E Ele vai te dar a tua vitória.
Viu, minha irmãzinha? Amém. Nós vamos orar por você e Deus vai te dar a vitória. Veja aí o testemunho da irmã, que ela está dizendo que foi liberta, né? Do remédio, tudo. Veja aí o testemunho. Tem mais gente também, tem testemunho de depressão que foi curada. Então, depois a gente se fala no Message, né? E Glória Deus a Deus vai trabalhar na tua vida. Glória E a nós Deus. vamos orar Glória a Deus. em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E sabemos que provação vão vir. Todas diferentes uma da outra. Umas mais difíceis, outras mais fáceis. Agora lembre-se, a tentação, ela vem, porque o inimigo vem nos tentar. Agora o segredo é confiar, o segredo é adorar, o segredo é orar, o segredo é ler a palavra, o segredo é buscar a Deus, o segredo é estar em Deus. Viu, minha irmãzinha, se lembre de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Medite nesse versículo, né? Amém. E Deus vai te dar a vitória, viu, irmã? Confie nele, né? Coloque ele em primeiro lugar na sua vida, Deus vai te dar a vitória. A irmãzinha está aí, ó, recebeu a vitória. Essa irmãzinha aqui também recebeu a vitória. Ela foi curada, Diaconisa Zita. E Deus vai te curar também, minha irmã. Amém. Amém. Glória Em nome de Jesus. Nós estamos ficando por aqui com a nossa escola bíblica dominical. Hoje à noite, às 18 horas, nós teremos culto, né? Teremos a pastora Ana, eita, esqueci o segundo nome dela, que é 2 nomes. A pastora estará conosco. Pessoal da igreja, Nós convidamos todos os irmãos para estar conosco e também leve um convidado, leve um visitante para estar conosco hoje às 18 horas, onde nós estaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Lembrando, quem tiver a revista de Tiago, A Fé em Ação, talvez você não tenha ela assim, você tenha em Xerox, então você pode usar ela. Nós estamos na lição 4, né? Vai falar sobre provação e tentação, né? Em Diaconisa Zita, ou Diaconisa Tereza, a gente não começou a lição, começou o iniciozinho, né, da lição 4, né? Mas bendito seja o nome do Senhor, Deus está no negócio. Veja aí que apareceu pessoas que a gente não conhece, né? Mas Deus conhece, participou da escola bíblica dominical. Veja como é importante, irmão, né? A live pela escola bíblica dominical, né? É importante porque pessoas aparecem, pessoas diferentes que a gente não conhece. Foi evangelizada, ouviu a palavra de Deus. Amém. Né? Uma pessoa só, né? A gente vê assim. Apareceu mais de uma, apareceu mais pessoas. Então, o nosso trabalho, irmãos, nosso trabalho, igreja, é trabalho abençoado por Deus. Amém. Né? É benéfico. Nosso trabalho é benéfico. Glória né? a Deus. Deus, a gente planta a semente e Deus é quem vai colher. A gente planta a semente e um dia essa semente Amém. ela Glória a Deus. vai ser semeada e é o nosso Deus que vai semear. Então é importante a escola bíblica dominical. É importante a gente também fazer essa live, porque pessoas ouvem a palavra de Deus. Estamos evangelizando. É verdade. Estamos pregando a palavra de Deus. E você se lembre que você tem um chamado. Você que é cristão, evangélico, protestante, você tem que saber que você tem um chamado para fazer a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe, né? Nós temos Amém. Biel. Deus te abençoe, Biel. Teve um professor também meu que foi lá da Maurício Nassau, ele também esteve conosco, né? Jorge Gomes. Nós queremos agradecer a presença dos demais irmãos da nossa igreja, todos que estiveram conosco. A gente está dizendo, teve também uma jovem, deixa eu ver aqui o nome dela, se eu consigo. Ana Cláudia. Ana Cláudia também esteve conosco. Deus te abençoe, Ana Cláudia. Nós Deus te abençoe, minha irmã. Levantar o clamor pela tua vida e Deus vai Amém. te dar a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquem na paz, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome.
Pai, nós estamos Glória diante a de Deus, Ti, obrigado, diante da Senhor, Tua por essa presença escola santa, dominical. Obrigado, maravilhosa e poderosa. Obrigado por A essa Tua escola palavra dominical. diz Abençoe, que na salve Tua vidas, presença, liberte Senhor, vida, cure essa há senhora. fartura de alegria. Cure, E Senhor, nós dê queremos cura, apresentar dê libertação, a vida dê de vitória a teus Gabriel, filhos, que é tuas filhas. Biel, nós queremos apresentar Em nome de Jesus. a vida de Ana Cláudia, nós queremos apresentar Glória a do Deus. professor Jorge Gomes, Amém. os demais que vieram, Senhor, os teus filhos Obrigado, que são Senhor. membros Obrigado, e que a tua congregados palavra da nossa igreja, Senhor, seja brotada nós no coração de apresentamos cada um. diante de Ti. E um dia Nós essa apresentamos semente, a Tua serva, a surja pastora para a glória Ana de Deus. Bispo, que Abençoe vai o estar culto da noite. conosco à Abençoe o culto noite, da noite, Deus. vai estar ministrando a Desperta Tua teus palavra, filhos, desperta tuas segundo filhas os para Teus ir à igreja desígnios, o esta Teu noite. propósito, o Teu querer. Possamos ouvir E assim nós possamos e ali aprender receber mais a de Tua Ti. palavra. Nós te Em pedimos, nome de abençoa Jesus. o restante Em nome do de nosso Jesus. dia e nos dirige em tudo em nome de Amém, Jesus. Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora Glória a Deus. do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor Aleluia. repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até mais tarde. Ai, até mais tarde. Né? 6 horas, viu? 18 horas nós estaremos na igreja, No templo. cultuando ao Senhor, no templo, adorando e bendizendo o nome santo do nosso Igreja Deus. Batista Evangelizadora em Curado 4. Viu? No YouTube, vá lá, curta, deixe seu joinha, para que a gente possa alcançar o número máximo, para a gente poder fazer o nosso culto também pelo YouTube. Deus te abençoe. Estaremos orando sim pela sua vida, minha amada. E com certeza você vai ficar livre desta depressão. Se ela tentar voltar, não vai voltar em nome de Jesus. Deus te abençoe. E volte para Jesus, mais rápido possível, minha irmã. Em nome Volte de pra Jesus. viu? Amém. Fiquem na paz. Paz do Senhor. Tchau. Até mais tarde.